Eu queria que fosse agora a hora de viver os sonhos que sonhei. Mas tudo tem o tempo certo e nada foge do controle do meu Deus. Mesmo que tudo pareça longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer. Mas o difícil é esperar o tempo em que tudo irá acontecer. Fala aí, galera, meu nome é Raquel. Meu nome é Larissa. E começa agora mais um programa da Igreja Cristo Vinde a Mim, Reconectados. E, bom, o tema que nós vamos falar aqui hoje, eu acho que é um tema muito desafiador, principalmente nesse século XXI que a gente vive. E é um tema que todos nós temos que trabalhar, assim, constantemente em nós mesmos, que é a confiança no tempo de Deus, que é o tema que nós vamos falar hoje. É porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E não cabe a nós, que somos pequenos e limitados, entendermos. Nem se a gente tentasse muito, às vezes tem coisas que a nossa capacidade humana, tem coisas que Deus faz que a gente realmente não entende. E esse é um outro motivo pelo qual pode ser tão difícil a gente ter a confiança no tempo de Deus. Porque pelo fato da gente não entender, pelo fato da nossa mente às vezes não conseguir entender a ordem das coisas que Deus está fazendo na nossa vida, isso causa ansiedade, pode causar um nervosismo, porque essa é a nossa tendência humana, é o que eu sempre falo, a gente tem tendência a ser controlador. Então o que a gente tem que colocar na cabeça é que o tempo de Deus é perfeito. Deus não erra, Deus não comete erros. Então se você permitir que Ele efetue o tempo dele na sua vida, você vai perceber que por mais que você não entenda, por mais que você até isso vá contra o seu eu, a sua vontade, vá contra a sua carne, mas você vai perceber que cada coisinha vai acontecer no momento exato em que tinha que acontecer. E depois, pode até não fazer sentido na hora, né? Mas depois você vai ver a clareza, né? A sua mente clareia, assim, você vê, nossa, realmente tinha que ser naquela hora. E temos o exemplo da Sara. Quem conhece a história, a mulher de Abraão, e ela era infértil, ela não podia ter filhos. E Deus esperou até ela ficar idosa para que ele a desse um filho, porque assim o milagre, o nome dele ia ser glorificado através dela. Porque pensa, ela não pode ter filhos, já é idosa, então não tinha chance nenhuma, humanamente falando, dela ter um filho. E ele esperou o momento certo para realizar esse milagre, para mostrar que ele que está no controle da situação. Exatamente, ele sempre teve o poder para torná-la fértil, para fazer o milagre na vida dela. Mas ele esperou até que ela já fosse avançada em idade, né, como diz a Bíblia, para que ele realizasse esse milagre na vida dela e para que o nome dele, como a Larissa disse, fosse engrandecido, né, para mostrar que ele é o Deus do impossível. Ele que controla tudo. Exatamente. Como a Raquel falou antes, nós vivemos nessa era da correria, do fast food, tudo muito rápido. Só que a gente tem que parar para analisar a nossa vida e ver se a gente realmente está tendo essa paciência para esperar o tempo de Deus cumprir na nossa vida. Porque tudo tem um tempo certo. Isso, tem até aquele versículo, né? Que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Tudo tem um tempo certo para acontecer. E Eclesiastes 3 diz isso. E sobre a paciência, será que a gente realmente está tendo essa paciência para esperar o agir de Deus? Porque se você é uma pessoa que entregou a sua vida a Deus, se você é uma pessoa que está disposta, né, a seguir a vontade de Deus, você já deu, na verdade, o primeiro passo, que é você se render e renunciar, né, que também faz parte. Inclusive, temos até um programa inteiro sobre renúncia.
Então, mesmo que aquilo vá contra o seu eu, eu queria isso agora, mas eu sei que não é o tempo de Deus. Eu sei, Deus já me mostrou, o Espírito Santo já me mostrou que agora não é o tempo certo. Então, você já teve o primeiro passo de renunciar, de reconhecer que o tempo de Deus é melhor para você. Ok. Então, o próximo passo é você buscar, caso você diz assim, mas eu não tenho paciência para esperar, eu sou muito ansioso, eu não consigo esperar. Então busque no Espírito Santo essa paciência. Se você olhar lá em Gálatas 5, você vai ver que a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. O que isso significa? Significa que se você pedir, ele vai te dar. Se você buscar de verdade, com interesse de coração, ele vai te dar a paciência que você precisa para aguentar esse tempo, esperar o cumprimento do tempo de Deus. E você vê que um outro exemplo disso, principalmente para nós, jovens, adolescentes, é que hoje em dia a ânsia é tanto, o imediatismo é tanto que você vê já jovens de 12, 13 anos já grávidas, os jovens estão começando a ter as relações íntimas cada vez mais cedo. Então, tem um tempo para tudo. É como aquele versículo que eu falei no começo do programa. Tudo tem um tempo determinado. Então, tem o tempo de você ser criança, tem o tempo de você ser adolescente, tem o tempo de você ser adulto, de você casar, de você ter filho. É igual nós falamos aqui, né? Se eu tenho 17 anos, eu vou aproveitar meus 17 anos. Se eu tenho 8 anos, eu vou aproveitar meus 8 anos. Isso. Então, tudo tem o seu tempo. Deus já tem um plano para a sua vida inteira. Ele já tem escrito. Ele só está esperando você dar permissão para ele para que esse plano se cumpra. E você, para isso, como eu disse, você tem que renunciar ao seu eu e também buscar essa paciência caso você diga que não tem, está faltando para você. Então busque. Busque, porque se você buscar, ele vai te dar. Começo do nada. Primeiro a gente tem que ver se o que a gente quer é o que Deus quer para nossa vida. Porque você acha mesmo que Deus, nosso Pai, não vai querer o melhor pra gente? Então a gente precisa confiar que o tempo de Deus é o melhor, porque é o melhor. Você acha que Deus, nosso Pai, vai querer dar alguma coisa de qualquer jeito pra gente? Tem até aquele outro versículo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se por acaso, em algum momento, passar pela sua cabeça, mas não sei se isso vai me trazer um bem, não sei se confiar em Deus vai realmente me trazer coisas boas. Olha o que esse versículo diz. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Então, você pode ter certeza absoluta. Tem uma coisa que você pode ter certeza, é que Deus quer o melhor para você. Então, se você confiar nele, ele vai fazer o melhor. E quando você entregar a sua vida realmente para Jesus, você vai perceber que com Deus as coisas elas podem até demorar um pouquinho mais, porque exige o seu esforço, exige o seu comprometimento, o seu compromisso, exige a sua paciência, a sua renúncia. Então pode até demorar um pouquinho mais, mas você vai perceber também que os benefícios que vão vir por essa espera, que vão vir depois desse momento de espera, desse momento de paciência, você vai ver que vai valer tudo a pena. Nada vai ser tão bom quanto se você seguir o plano de Deus na sua vida. A alegria, ela é duradoura, assim como a paz também, né? E você que está passando por alguma luta, algum deserto, alguma dificuldade, confie em Deus, espera, mantenha os seus olhos em Deus, não fica naqueles problemas, não olhando sempre para baixo, assim, fica só olhando para aquilo, sabe? Problema, o que eu vou fazer, Olha para Deus, busca para Deus. Eu sei que é difícil tentar enxergar acima daquela situação, mas tenta ter uma visão geral de tudo aquilo. Não só aquele momento, como nós falamos. Isso, você tem que usar a sua fé sobrenatural. É aquela que pode estar tudo destruído à sua volta, mas você fala, meu Deus, o Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar a vencer. Porque se você é uma pessoa que vive para Deus, que se entregou já a Deus, que está buscando a cada dia mais a crescer espiritualmente, a fortalecer a sua fé, você tem que aprender a confiar em Deus. Então, no momento em que tudo está destruído, que tudo está cinza, é o momento da luta, do deserto, é o momento que você aprende a crescer, que você cresce, que você amadurece, é o momento que você prova a sua fé. E como diz no versículo em Romanos 12, diz:
Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, como eu disse, enxerga além daquilo tudo que está acontecendo e persevere na oração. Então, como a gente pode perceber, a Bíblia toda é o manual do que a gente tem que fazer, passo a passo, tudo muito bem explicado. Então, a gente tem que aprender a ler mais a Bíblia para a gente ir sabendo como lidar com cada situação, o que fazer, o que falar. Exatamente. Não só ler a Bíblia, também meditar naquilo que você está lendo, porque na Bíblia cada palavrinha, às vezes uma palavra é o que faz a diferença. Então é você aprender a meditar, é você aprender a ler a Bíblia de uma maneira em que você não leia. Você não lê a Bíblia igual você lê o livro da escola, você não lê a Bíblia igual você lê as outras coisas. Porque você tem que ler e tem que entender, e aquilo você tem que praticar para você lembrar daquilo. Não adianta você ler só por ler e falar, li a Bíblia. Isso não adianta. Da mesma maneira que não adianta você ter a Bíblia decorada. Tem que se colocar em prática. Isso, exatamente. E nesse versículo que a Larissa falou, inclusive, tem até, né? Sejam pacientes no momento da tribulação. Então é um momento. Significa que não vai durar para sempre. Então confie em Deus. Não deixe as lutas, não deixe o deserto cegarem você, tirarem os seus olhos de Deus. Você vê que Pedro, quando andou sobre as águas, né? Ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Então, no meio do mar ali, da tempestade, não tire os olhos de Jesus. Não tire, porque Ele é a única certeza de vitória que você tem. E você que tem alguma dúvida, alguma dificuldade, ou quer conversar com a gente, manda uma mensagem que nós vamos estar respondendo a todos e ajudando da melhor forma possível. Exatamente. Todas as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Você pode mandar por qual você achar melhor, ou Instagram, ou Facebook, ou aqui pelo YouTube, o que você achar mais cômodo para você. E esperamos que esse programa tenha te ajudado, tenha te dado esperança, tenha te motivado a não desistir, a seguir a Deus. E esperamos que tenha feito a diferença na sua vida, porque esse é o nosso único intuito, é ajudar você. Então, ficamos por aqui nesse programa e nos vemos no próximo programa Reconectados.